Se você estuda para a área fiscal, você precisa ter um cronograma de estudos. Um dos principais erros que a galera comete quando está estudando para concurso é estudar sem cronograma. É ficar todo dia decidindo qual matéria que você vai estudar. E o grande problema disso é que normalmente você vai estudar aquelas matérias que você gosta mais, que você tem mais afinidade, e vai acabar deixando de lado aquelas matérias que precisam ser mais estudadas, que normalmente são matérias que você tem um grau maior de dificuldade. Estudar sem um cronograma é uma pedida gigante aí para você ficar perdido, para se sentir andando em círculos, para não ver evolução. Ter um cronograma de estudos é extremamente importante. Digo até mais, é fundamental para quem quer de fato ser aprovado na área fiscal. Agora, se você tem um cronograma de estudos, a gente precisa também tomar cuidado, porque existem erros que vão acabar com a eficácia, com a eficiência do seu cronograma de estudos. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos e todas as terças e quintas tem sempre um vídeo novinho aqui para você, para te ajudar a conquistar aí o seu cargo de auditor fiscal. Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, já ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que aparecerem aqui no canal. Bora lá, sem mais delongas, vamos conversar aí sobre os 5 erros que detonam o seu cronograma de estudos. O primeiro desses erros é usar um cronograma despersonalizado, usar um daqueles cronogramas genéricos, do tipo trilha estratégica, ou até mesmo pegar um cronograma de um colega. Qual que é o problema dessa estratégia? É que um cronograma despersonalizado, um cronograma que não foi feito para você, é como se a gente tentasse usar um GPS só informando o ponto de chegada. Pensa comigo, eu moro aqui em Araçatuba, interior de São Paulo. Eu não sei a sua cidade, mas imagina que você esteja em Salvador, capital da Bahia, e que eu e você, a gente quer chegar até o Rio de Janeiro. Ou seja, o nosso ponto de chegada é o mesmo. Eu e você, a gente quer chegar até o Rio de Janeiro, mas eu tô saindo de Araçatuba e você tá saindo de Salvador. A gente vai conseguir chegar no Rio de Janeiro pegando a mesma rota, pegando a mesma estrada? É claro que não. E a mesma coisa acontece quando a gente está falando de cronograma de estudos. Até porque o cronograma, ele é justamente isso. O cronograma é o seu GPS. É ele que vai levar você do ponto onde você está hoje, do seu ponto de partida, até o ponto de chegada, que é a posse no cargo público dos seus sonhos. Agora pensa comigo, 2 pessoas, elas podem estar estudando para o mesmo concurso, mas provavelmente elas não estão partindo do mesmo ponto, né? Tem gente que consegue estudar 40 horas na semana, tem gente que só consegue 10, tem gente que tem muita facilidade com português, tem gente que tem uma dificuldade gigantesca com português. Essas pessoas, elas não podem estudar as mesmas matérias com a mesma frequência, com a mesma carga horária, nem a mesma quantidade de disciplinas de uma vez. É por isso que o cronograma de estudos, ele precisa ser montado, não só pensando em qual é o seu concurso dos sonhos, mas olhando também para qual é o ponto de onde você está partindo, né? Qual é o seu grau de facilidade ou dificuldade com as disciplinas que são cobradas nesse concurso? Qual é a sua disponibilidade de tempo para estudar para esse concurso? Senão, a gente acaba usando um cronograma de estudos que não é a melhor rota. A gente acaba dando muitas voltas para chegar até o ponto de destino. O segundo grande erro que a gente tem é estudar uma disciplina de cada vez. É aquele aluno que pega, então eu vou estudar só português. Aí eu vou estudar português até finalizar essa disciplina. Só então eu mudo e vou estudar direito constitucional. Aí eu vou estudar tudo de direito constitucional até finalizar essa matéria. Ou se não, aquele aluno que quer estudar uma matéria por dia. Todas as segundas-feiras eu estudo português, às terças tributário, às quartas contabilidade, às quintas direito constitucional. Qual que é o problema desse tipo de estratégia? É que a gente fala que isso daí é uma prática intensiva. Dá aquela sensação gostosinha de que você está de fato avançando, de que você está evoluindo, porque você fica muito tempo fazendo a mesma prática ali, né? Estudando a mesma matéria. Então dá uma sensação prazerosa de que eu estou evoluindo. Mas, na verdade, isso é uma falsa sensação de familiaridade, que não significa aprendizado, né? Uma das técnicas mais eficientes de aprendizado que a gente tem é a prática intercalada. O que significa isso? É a gente misturar diferentes conceitos, diferentes matérias, porque é justamente isso que vai acontecer no dia da sua prova. Você não vai fazer uma prova só de direito constitucional. Você vai fazer uma mesma prova num tempo curto que vai misturar diversos conhecimentos diferentes.
E essa habilidade, essa capacidade de desligar e ligar ali, né, a concentração para uma matéria e para outra matéria, isso é importantíssimo para fazer prova. Até porque muitas das vezes a gente vai precisar gerar conexões entre as matérias que estão sendo estudadas. Muitas vezes a gente estuda um conteúdo, por exemplo, em contabilidade, e consegue linkar esse conteúdo com direito tributário. Ou estuda alguma coisa em direito penal e consegue linkar aquele conhecimento com alguma coisa que você estudou no direito constitucional. Então, é muito importante que a gente esteja mesclando diferentes matérias ao mesmo tempo. Porque, apesar de ser um pouco mais complicado, dá uma sensação tipo, nossa, parece que eu não estou avançando, porque eu estou indo em várias direções diferentes, mas o aprendizado, ele é muito mais profundo quando a gente faz a prática intercalada. Um terceiro erro é justamente o contrário desse. É o aluno que quer estudar todas as disciplinas de uma vez só. Então, o aluno vai lá, ele pega um edital da área fiscal que tem mais ou menos ali umas 20 disciplinas e ele quer montar um cronograma para estudar ao mesmo tempo essas 20 disciplinas. Qual que é o problema dessa estratégia? É que a gente não tem tempo suficiente para se dedicar a 20 disciplinas de uma vez. É como se você estivesse dando passinhos de formiga em várias direções diferentes. E aí a gente começa a espaçar demais as sessões de estudo. Você estuda uma matéria hoje, por exemplo, contabilidade, e vai demorar 2 semanas para estudar a contabilidade de novo. O que acontece? Quando você volta para estudar a contabilidade, você já se esqueceu. Muito daquele conhecimento já se perdeu. E aí você não consegue, então, montar uma linha de raciocínio em cima do conteúdo que está sendo estudado. Então, é importante que a gente trabalhe sempre no meio termo. Eu não vou estudar uma matéria de cada vez, mas eu também não vou colocar as 20 disciplinas ao mesmo tempo no meu ciclo. E agora pode estar passando uma pergunta na sua cabeça. Ok, não posso estudar uma de cada vez, não posso estudar 20 de cada vez, quantas matérias eu devo estudar? E isso vai depender do quê? Primeiro, da sua carga horária disponível de estudo na semana. Você precisa pensar o seguinte, se eu posso estudar 40 horas na semana, eu vou poder estudar uma quantidade maior de matérias. Por quê? Porque eu vou conseguir ciclar essas matérias com muito mais frequência. Então, mesmo que eu esteja estudando, por exemplo, 10 disciplinas diferentes, se eu estudo 40 horas na semana, eu consigo ver pelo menos umas 3 vezes cada matéria. Isso já é legal, né? Eu já consigo dar um bom espaçamento entre uma sessão e outra de estudo. Agora, se eu estou estudando 10 horas por semana, eu já não posso mais trabalhar com a mesma quantidade de disciplinas. Eu vou ter que enxugar isso. Então, normalmente, a gente pensa aí entre 3 e até umas 8 disciplinas, tá? Eu não gosto de começar com mais de 8, até porque muitas vezes o conhecimento de uma matéria é necessário para você entender uma outra matéria. Pensa comigo, estudar a legislação tributária, por exemplo, sem ter uma base de direito tributário. Você não vai conseguir ter uma boa assimilação desse conteúdo, porque existem vários conceitos que são explorados dentro da legislação tributária, em que o professor ele parte do pressuposto que você já tem aquele conhecimento, já que você já deveria ter estudado direito tributário. Então, algumas matérias, elas acabam sendo pré-requisito para que a gente tenha uma melhor compreensão das outras disciplinas. Isso também precisa ser avaliado na hora de você montar o cronograma. A outra coisa que a gente precisa pensar é o seu grau de afinidade ou dificuldade com as matérias. Quanto mais facilidade eu tenho com as disciplinas que estão sendo cobradas no meu concurso, mais matérias eu consigo colocar no meu ciclo de estudos. Por quê? Porque eu vou distribuir a quantidade de matérias, a carga horária, né, entre cada matéria, pensando que no meu grau de afinidade ou facilidade com ela. Se eu tenho muitas matérias ali, que eu já tenho um bom domínio, eu posso espaçar mais as sessões de estudo dessas matérias. E isso abre tempo, então, para eu colocar mais matérias no meu cronograma. Então, um aluno, por exemplo, que está começando agora, que não tem base nenhuma das disciplinas cobradas na área fiscal e que também tem uma carga horária menor de estudos, esse aluno vai precisar estudar uma quantidade menor de disciplinas do que um outro aluno que tem muita facilidade com as matérias. Um aluno, por exemplo, que teve uma excelente base de português, de exatas, que é formado em contábeis, por exemplo, né? Ele já tem uma familiaridade maior com as disciplinas cobradas, e esse aluno, por exemplo, tem 40 horas na semana. Então, a gente consegue colocar mais matérias para esse aluno estudar.
O quarto erro é a gente dividir de forma proporcional o tempo de estudo para cada uma das disciplinas. Então, imagina comigo, você decidiu, você olhou lá a sua rotina e você chegou à conclusão de que você consegue estudar 20 horas líquidas na semana. Tudo bem. E aí, você pensou, bom, vou estudar então 5 matérias. Aí, o que você faz? Eu pego 20 e divido por 5. E aí eu vou estudar, então, 4 horas de cada disciplina por semana. Ok. Fica legal assim? Não, é péssimo. Por quê? Porque na hora de fazer essa divisão, a gente precisa pensar, a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Na verdade, 3. O primeiro desses fatores é o peso dessa disciplina. É o quanto essa disciplina pode me retornar de pontos quando a gente está pensando em prova. Imagina comigo que você invista em ações e que você tem aí na sua mão 10 mil reais para comprar 3 ações. Necessariamente, a melhor estratégia de investimento é dividir esses 10 mil reais em 3 partes iguais e investir a mesma quantidade de dinheiro em cada uma dessas ações? Provavelmente não, porque você vai avaliar a capacidade de retorno desse investimento. Algumas ações podem ter um potencial de valorização maior do que outras, e com certeza elas vão receber o quê? Mais investimento. É a mesma coisa que acontece na preparação para concurso. Se você pegar, por exemplo, o último edital da Cefaz Ceará, você vai encontrar ali que a gente tinha 20 questões de peso 2 de direito tributário. E que a gente tinha, né? Na verdade, ele estava num bolo ali, direito penal veio num bolo ali de direitos, mas na prova, se eu não me engano, vieram 3 questões de peso 1. Então, de um lado, eu tenho 20 questões de peso 2, me dando 40 pontos. Do outro, eu tenho 3 questões de peso 1, me dando 3 pontos. Você acha mesmo que é eficiente eu distribuir a mesma carga horária de estudos para direito tributário e para direito penal? É óbvio que não, né? Provavelmente eu vou dar uma carga horária muito maior para direito tributário do que para direito penal. Por quê? Porque o retorno esperado é muito maior em direito tributário do que em direito penal. O segundo fator que a gente precisa levar em consideração na hora de definir qual vai ser o tempo que eu vou dedicar para cada uma das disciplinas é o meu grau de afinidade ou dificuldade com a matéria. Quanto mais facilidade eu tenho com a disciplina, menos tempo eu preciso dedicar para ela. Quanto mais dificuldade eu tenho com a disciplina, mais tempo eu preciso dedicar para ela. Vou te dar um exemplo de quando eu comecei a estudar para a área fiscal. Eu sou farmacêutica, eu não sabia nada de contabilidade. Quando eu falo nada, é nada mesmo, tá? Eu não sabia nem o que era contabilidade. Eu fiquei um tempão para aceitar o que era débito e o que era crédito. Por outro lado, eu tinha uma facilidade gigantesca com o português. Apesar de sempre ter estudado em escola pública, eu dei muita sorte na vida de ter tido excelentes professores de português e eu sempre gostei muito de ler. Então, isso facilitou muito o meu processo. O que acontece? Em contabilidade, eu precisava estudar muitas horas. Na verdade, contabilidade era uma matéria que eu estudava todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Por outro lado, português, que era uma matéria que eu tinha muita afinidade, foi uma disciplina que eu estudei praticamente por questões. Eu não estudei teoria de quase nenhum assunto de português. Então, eu consegui dedicar menos tempo de estudo para português, porque era praticamente uma revisão em cima de questões, do que para contabilidade. Um terceiro fator que a gente precisa levar em consideração para distribuir de forma eficiente a nossa carga horária de estudo semanal é a extensão de cada disciplina, ou seja, é a quantidade de assuntos, de tópicos que eu tenho dentro de cada uma das disciplinas. Porque eu posso ter 2 disciplinas que têm mais ou menos o mesmo peso no meu concurso, mas uma tem mais assuntos, tem mais tópicos do que outra. Eu demoro mais tempo para finalizar uma disciplina do que outra. Pensa comigo, por exemplo, aqui, matemática financeira e estatística, né? Elas têm mais ou menos o mesmo peso, né? Em alguns concursos, elas vêm metade de questões de matemática financeira, metade de questões de estatística. Acontece que o programa de estatística, ele é muito maior do que o programa de matemática financeira. Então, muito provavelmente, eu vou precisar dedicar uma carga horária de estudos maior para estatística do que para matemática financeira.
O quinto e último erro que detona o seu cronograma de estudos, é você montar um cronograma de estudos pensando em uma rotina dos sonhos, em uma rotina ideal. Por quê? Um dos critérios que a gente vai levar em consideração para montar o cronograma é justamente qual é a sua carga horária de estudos semanal. Quantas horas líquidas você de fato consegue estudar? E aqui presta atenção, é quantas horas você consegue estudar. Não é quantas horas você tem disponível. Você pode chegar à conclusão de que tem 40 horas por semana para estudar. Mas daí a você, de fato, conseguir estudar essas 40 horas, a gente tem um abismo gigantesco. Então, na hora de montar o cronograma, eu preciso entender qual é a sua carga horária de estudos efetiva, o quanto você, de fato, consegue cumprir. Porque senão a gente monta um cronograma lindo para 40 horas na semana, mas que você demora um mês para cumprir. Por quê? Porque você está fazendo só 10 horas na semana. Então, muito cuidado com isso na hora de distribuir essa carga horária, porque às vezes a gente está pensando numa rotina dos sonhos. Eu queria que eu conseguisse todos os dias dormir meia-noite, acordar às 4 horas da manhã, meu filho não ia ficar doente, o meu chefe não ia me encher o saco, eu nunca ia ter um contratempo para resolver. E aí, nessa vida dos sonhos, eu consigo fazer 20 horas na semana. Aí, quando a gente monta o cronograma, você consegue cumprir uma vez na vida essa semana perfeita de 40 horas. Nas outras, você está cumprindo 10, 15. Então, não adianta, tá? O cronograma de estudos, ele precisa caber na sua rotina e não a sua rotina caber no seu cronograma de estudos, porque senão a gente não consegue avançar. Senão a gente tem um cronograma de estudos que é só de enfeite, que na verdade não está te levando a lugar nenhum. Então, cuidado com isso na hora de montar o seu cronograma. Pensa de verdade, considerando uma semana típica. É óbvio que todo mundo tem contratempos, que todo mundo tem problemas, que em algumas semanas vai acontecer sim de você não conseguir cumprir o seu cronograma. E tá tudo bem, tá? O que não pode eu mais não cumpro do que cumpro. Se você monta um cronograma e você cumpre ele em uma semana, em 2 semanas, e nas outras 2 ou 3 semanas você não cumpre, esse cronograma não está um cronograma real. O que tem que acontecer é, cara, eu consigo cumprir meu cronograma 70%, 80% das vezes. Aí tudo bem. Tá? Então, o cronograma de estudos, ele precisa refletir de verdade aquilo que você consegue estudar. Então, tira isso do plano do ideal e traz para o plano real. Um exercício muito legal para a gente fazer isso é você fazer um cronograma inverso. O que é isso? Em vez de primeiro definir o que você vai estudar, para depois você colocar isso em prática, faz ao contrário. Pega aí umas 2 semanas e vai anotando todos os dias quantas horas líquidas de fato você conseguiu estudar. Então, coloca lá. Bom, estudei. Segunda-feira, quantas horas? Ah, eu estudei 3 horas líquidas. Beleza. Ah, eu estudei 2 horas e 45. Tá, coloca lá. Na quarta, e vai fazendo assim durante pelo menos 2 semanas. Depois, você tirar a média disso para você ter uma ideia de qual é, de fato, a carga horária semanal que você consegue cumprir. E aí, a partir dela, você, de fato, vai montar um cronograma que seja um cronograma real, um cronograma que caiba dentro da sua rotina e não um cronograma que fica lindo na parede, mas que só te gera culpa e frustração. E se você quer aí a minha ajuda, né, para montar esse cronograma, se você está perdido, se você fala, poxa, Ju, eu até entendi o que você me falou aqui agora, mas eu tenho muita dificuldade, eu não sei operacionalizar isso, os seus problemas acabaram. Vai acontecer a 4ª edição da Imersão Rota Fiscal. O que é Imersão Rota Fiscal? É um curso? Não. É uma imersão, é mão na massa. Somos eu e você juntos no Zoom durante um final de semana. Sábado, de 9 a 1, domingo, de 9 a 1. A gente vai juntos construir o seu plano de aprovação. A gente vai falar de cronograma, mas a gente vai extrapolar isso. O cronograma, ele é uma parte do plano de estudos. O que tem um plano de estudos? O plano de estudos, ele tem não só o seu cronograma, que é qual matéria que eu vou estudar hoje, mas ele tem também ali dentro qual é o método. Bom, hoje eu vou estudar direito constitucional. Tá, mas qual é a aula de direito constitucional? Como que eu vou estudar hoje? Eu vou fazer questões, eu vou assistir uma videoaula, eu vou ler um PDF, eu vou revisar algum conteúdo. Então, isso é um plano de estudos. É aquele que você tem as suas metas. Eu sei exatamente o que eu vou cumprir. E eu vou te ajudar a montar o seu plano de estudos
totalmente personalizado, um plano estratégico, um plano eficiente, que vai te colocar entre os 5% que são aprovados 3 vezes mais rápido em concursos da área fiscal. Para garantir o seu ingresso para a imersão, é só clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Já garante o seu ingresso, já acessa lá o seu e-mail, já a área de membros ela já está liberada para você. A imersão ela vai acontecer nos dias 5 e 6 de setembro, sábado e domingo, mas já tem conteúdo de aquecimento liberado lá na área de membros, já tem bônus liberados lá na área de membros, e no dia 24 de agosto a gente começa com os áudios de ativação diários que vão acontecer dentro do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Então, clica aqui embaixo, garante seu ingresso para a imersão, já corre no seu e-mail, pega lá o link para você acessar a área de membros, acessa a área de membros, já começa a consumir o conteúdo e colocar em prática e já entra para o nosso grupo de WhatsApp. A gente se encontra nos dias 5 e 6 de setembro na imersão Rota Fiscal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.